tarde, pessoal. Aqui quem fala é o professor Alan Murilo e a nossa matéria é a respeito do meu papel no desenvolvimento sustentável. O componente curricular em específico que a gente vai estar tratando nessa aula é água solvente universal, itinerário turma B. Então, para início, né, eu peço que vocês estejam em mãos com o seu diário de bordo ou uma caneta para realizar algumas anotações e vamos seguindo nessa aula introdutória. Sendo essa matéria um componente em específico da parte da água, mas sobre também na parte do desenvolvimento sustentável, a gente vai estar tratando de temas que a gente já viu, né, sendo uma aula introdutória, coisas que a gente já viu em matérias de química, biologia, ciências, que a gente já viu também parte do ensino fundamental, coisas que a gente vai estar buscando relembrar hoje para dar esse início, esse start. A gente, conforme for o andamento e decorrer das aulas, vamos buscar um aprofundamento nessa, nesse estudo, mas por hora vamos iniciar com uma introdução e uma recapitulação de conhecimentos que a gente já tem adquirido dos anos anteriores. O objetivo dessa matéria, a gente vai propor uma análise dos fenômenos químicos relacionados no processo de tratamento para a água potável. Então, tudo que tenha de interação a respeito da parte química da água, parte de propriedades químicas, propriedades físicas, parte de que adentra na matéria de química e relacionado à água, a gente vai buscar também entender como o nosso papel, né, no caso a espécie humana, a civilização tem no equilíbrio, né, da, no equilíbrio do planeta e no equilíbrio da sustentabilidade do recurso que a gente tem aqui, a nossa pegada ecológica, o que a gente faz no ambiente que a gente modifica. Então a gente vai buscar entender essas interações, a interação humana, né, com o meio ambiente, em específico com a água. E também vamos estar tentando entender um pouco mais sobre a qualidade da água, o que a gente precisa avaliar para entender esses fatores de qualidade da qualidade da água como um todo, da parte física, química, todas essas características da água a gente vai estar estudando. Como foi falado, né, então vamos investigar sobre a propriedade da água como um recurso natural, a importância dela, né, como um recurso natural para o nosso planeta. Tendo em vista que toda civilização humana ela se desenvolveu, né, em torno de principalmente rios, né, em regiões que são férteis, abundantes em água, que possibilitaram que a civilização florescesse desde os tempos mais antigos, da época da Mesopotâmia ainda, né, que foram as primeiras civilizações. Elas se originaram em torno, né, Mesopotâmia é uma palavra que etimologicamente ela quer dizer entre rios. Então já demonstrando que a civilização, para florescer, ela precisou e ainda precisa muito da água. Ela é correlacionada, né? Todo o desenvolvimento da nossa espécie, da nossa sociedade, ela vem totalmente linkado com a água. Então é por isso a importância do nosso estudo. A gente vai tentar entender sobre características, propriedades da água, parte da desse estudo mais da parte química dela, né? Da parte molecular, do estudo dos elementos que compõem uma molécula de água, por exemplo, né? O hidrogênio, o oxigênio,
H2O, né, que é a fórmula molecular da água, a gente vai estar tentando entender a importância dela para a sustentabilidade, sobre comportamento anômalo da água, interações químicas, soluções aquosas, ligações de hidrogênio, tensão superficial, essa parte em específico da parte química, parte de atributos da água, pH, solubilidade e também coisas relacionadas à parte de saneamento, tratamento da água e para a gente poder ter uma avaliação de qualidade da água, o que é uma água com qualidade, conceito de pureza, né, o que é um material que é puro, né, quimicamente falando, né, como que a gente avalia isso para a água, o que seria uma água pura, né, uma água que não contenha micro-organismos ou uma água que não contenha compostos químicos ou outros elementos químicos, o que seria uma água de qualidade em relação para o consumo humano, por exemplo, ou para o consumo animal, ou para a agricultura, ou para quaisquer que venham a ser os usos que a gente vai empregar a água. Falando um pouco sobre alguns conhecimentos que a gente tenha acerca de sustentabilidade. Vamos tentar entender da onde que vem esse conceito de sustentabilidade. Ele é cunhado até o que é um conceito novo. Ele foi cunhado em mais ou menos 1972 em uma conferência do clima e a palavra sustentabilidade ela vem do latim sustentar, então ela significa apoiar, defender, conservar, cuidar. Ela tem vários significados, mas um significado que eu acho que encaixa bem com esse conceito é o zelo. O quanto que a gente cuida, o quanto que a gente zela do nosso meio ambiente, porque sim, a gente pode usar do meio ambiente, a gente pode fazer uso dos recursos naturais, desde que a gente consiga ter práticas que não agridam tanto o meio ambiente, que a gente consiga dar condição para o planeta recuperar esse recurso que a gente está consumindo agora. Então o conceito de sustentabilidade é isso, a gente ter um cuidado com o recurso que a gente está usando. Como a gente está falando de água, vamos estar falando sobre conceitos de sustentabilidade relacionados ao consumo de cidades, por exemplo, o consumo da sociedade da água, como que ela vem empregando essa água para não gerar desperdício, que a gente possa preservar as nossas nascentes, que a gente possa ter um uso da água, mas um uso consciente, um uso que não venha acarretar que ela falte algum dia, nessa geração ou nas próximas. Então, assim, quando a gente fala em sustentabilidade, a gente pode também linkar com o conceito de desenvolvimento sustentável, que é justamente um desenvolvimento que não vai esgotar os recursos para o futuro. Ele depende totalmente de um planejamento, ele busca ver o que a gente tem hoje e uma maneira de usar que a gente não vá degradar e não vá perder para a próxima geração. Que a gente consiga sim fazer o uso, mas na próxima geração também consiga fazer o uso. Alguns exemplos da parte de água que não são, por exemplo, o rio Tietê, que é um rio que é da região metropolitana de São Paulo. É um rio extremamente poluído hoje em dia, mas a gente vê notícias na TV, notícias nos jornais, de que no começo do século passado, lá em 1930, 1940, era um rio que permitia até a prática esportiva ainda. Tinha competições de nado, competições de remo. Vamos tentar buscar aqui alguma notícia dessa época. Competição. Olha
aqui uma notícia do Fundação Casper Libero. Travessia Travessia de São Paulo a nado. Fundação Casper Libero. Rio Tietê, 1896. Competição de nado. Fonte Clube Paulistano. Então, são várias fotos, vários exemplos de como o Rio Tietê era um rio que permitia até a prática, permitia até atividades recreativas, o lazer da população que vivia em torno do rio. E hoje em dia isso não é possível para a geração que está aqui no momento, e acredito até para as próximas gerações será ainda muito difícil que a gente venha a ver fotos como esta, porque o Rio Tietê se encontra totalmente poluído, muito esgotado com a fauna, a flora. Ele é praticamente um esgoto a céu aberto na maior cidade da América Latina. Então, conforme a cidade foi crescendo, foi muito atividade humana em torno do rio, construção de fábricas, esgoto que as pessoas despejavam no rio sem tratamento. Então tudo isso foi ocasionando que o rio fosse morrendo. Logicamente, estou me referindo à região metropolitana, que claro que o Rio Tietê em outras regiões ele tem ainda fauna, flora, mas em específico na região metropolitana de São Paulo ele é praticamente um esgoto a céu aberto. Então esse é um exemplo de uma prática que não deve ser seguida, uma prática que não é sustentável, de como um rio que era tão importante para a cidade, que permitia tantas coisas boas, hoje em dia é praticamente apenas um esgoto, um mau cheiro que ninguém suporta quando passa. Sempre que eu passo por São Paulo de carro, é terrível, né? Passar ali na Marginal Tietê, aquele cheiro que ninguém aguenta, porque é muito esgoto, muita acúmulo de dejetos, acúmulo de matéria orgânica. Então são coisas assim que a gente não deve seguir, a gente deve buscar meios de ter ter o uso do recurso, mas não destruí-lo, não impossibilitar que no futuro ele não seja possível mais, pois as pessoas que nadaram lá em 1929, elas nadaram, mas a nossa geração não vai poder fazer uma competição dessa maneira. Então, também agora falando um pouco sobre teorias de como a água se formou no planeta Terra, existem várias teorias, mas duas que são bem aceitas são de que a água que é contida hoje no nosso planeta, ela veio do espaço, veio junto de asteroides e cometas que no início de formação do planeta, na época que o planeta ainda estava se formando, né, a Terra jovem, o planeta era muito quente e constantemente era bombardeado por cometas, por asteroides, e estes tinham em sua composição água em seu estado sólido, né, no caso gelo, e deixavam, assim que havia colisão, deixavam muito dessa água no planeta, e essa água foi se acumulando, e com o tempo formou os rios, oceanos, as nuvens, tudo que tem em sua composição água no planeta. E outra teoria é de que a água do planeta se formou também devido à atividade vulcânica. Então, no começo também do planeta Terra, bilhões de anos atrás, quando estava se formando, havia muita atividade vulcânica, muito mais atividade vulcânica do que existe hoje em dia. Então, esses vulcões expeliam gás, expeliam muito hidrogênio, oxigênio, expeliam vapor de água, né? Água na forma gasosa, e esta ia se formando, essa água foi se acumulando, condensando na atmosfera, e ela logo após isso teve uma chuva torrencial, e a água ela veio a formar também
que a gente tem hoje, como rio, oceano, toda essa água líquida que a gente tem no nosso planeta. A água líquida, tem as geleiras, as calotas polares. Então toda essa água, segundo essas duas teorias, né, elas podem também se linkar uma teoria com a outra, pode sim ter sido uma junção das coisas, tanto a água que veio dos cometas, asteroides, quanto a água que foi expelida pelos vulcões. Mas o que é bem aceito é que toda a água que se formou no planeta Terra, ela já se formou, ela é originada há bilhões de anos atrás. Então, é, até brincam que o nosso planeta poderia se chamar planeta Água, não planeta Terra, porque 70% da cobertura da superfície terrestre é composta por água. E toda a água que outra brincadeira que eu vejo o pessoal falando, é que a água que um dinossauro bebeu é a mesma água que a gente bebe hoje, porque ela já foi formada há muito tempo. Então a água não se forma é, no momento presente, ela já foi formada há muito tempo, ela só vai mudando de estado de acordo com o ambiente, né? De acordo com a região, com o clima. Então, como atividade, eu vou pedir que vocês estejam fazendo a leitura desse texto do link do Mundo Educação sobre a distribuição da água. Vai ser importante para a gente entender como que a água está distribuída no nosso planeta, a forma que ela está distribuída no nosso planeta, e também para entender da importância até mesmo em conflitos geopolíticos, coisas do tipo, onde regiões que são escassas em água, que não são ricas em água, ocorrem até conflitos, né, por causa desse recurso tão importante. E também citar alguns exemplos de práticas sustentáveis. Peço que vocês estejam anotando no diário de bordo no mínimo 3 práticas sustentáveis que a gente pode ter para economizar água, para gente cuidar das nossas nascentes, coisas que a gente possa fazer para não degradar ainda mais as nossas fontes de água e o nosso meio ambiente como um todo, porque cuidando do meio ambiente a gente está cuidando também da, da água, das nascentes. Então ficam essas duas atividades. Desde já o meu muito obrigado. É, Quaisquer dúvidas que venham a ter, podem estar tirando comigo na aula presencial. E por hoje é isso. Até mais.